Amém? Motivo de muita alegria nós estarmos aqui hoje juntos para adorar e bendizer o santo nome de Jesus. A presença dele já é real em nosso meio. Nós já podemos sentir a tua presença, o seu toque. Nós estamos como aqueles homens de caminho, de Emaús, que o coração deles estavam palpitando quando Jesus estava falando. E nosso coração ele palpita nesta noite na presença do Senhor. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso de número 11 até o verso de número 17. Lucas 7, 11 até o 17. Todos encontraram? Diga amém. Vamos ler todo mundo junto, até o verso de número 17. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Oramos. Senhor Deus, meu Pai querido, Jesus, meu Deus, não menosprezando a oração do teu servo, meu Deus, mas nesse momento, meu Pai, eu peço ao Senhor, Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor começa primeiramente em o meu coração, Jesus. Fale conosco nessa noite para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar essa palavra com um tema que diz: Deus renova esperança. Nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer sobre o filho de uma viúva na cidade de Naim. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo, ele vinha juntamente para a cidade de Naim, juntamente com os seus discípulos e uma multidão que lhe acompanhava. Nós vamos ver que Jesus Cristo, ele tinha saído da cidade de Cafarnaum. Vamos ver que aquela cidade de Naim, ela estava a cerca de 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vai subir. Uma curiosidade sobre a cidade de Naim é que ela tem um significado literal, que é um lugar calmo e agradável. E quando nós olhamos para o versículo de número 2, nós vamos ver que a palavra 12 vai dizer: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Meus irmãos, aqui nós vamos ver que existia dois paralelos. Nós vamos ver que existia ali aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, que já tinha presenciado todos aqueles milagres que Jesus tinha realizado. Alguns dos discípulos estavam com Jesus, e um dos milagres que tinha sido realizado antes um pouco de Jesus chegar em Naim, era que Jesus tinha ressuscitado ali o filho curado, o filho do centurião ali em Cafarnaum. E nós vamos ver que aquele povo estava em êxtase pelo que o Senhor já tinha feito. E do outro lado, Levi, uma grande multidão, Levi, aquela viúva, carregando o seu filho, uma multidão que acompanhava no seu luto. E olhando para dentro do significado literal dessa palavra, dessa cidade, que quer dizer um lugar calmo e agradável, nós vamos ver que a calmaria daquele lugar agora já não existia. Aquilo que era agradável naquele lugar agora já não existia, porque naquela cidade nós vemos que é uma cidade pequena,
uma cidade que não tinha grandes multidões ali, muitas pessoas, mas quem estava ali estava acompanhando aquele enterro, estavam em luto juntamente com aquela viúva. E nós vamos ver que do outro lado vinha aquelas pessoas alegres na presença do Senhor, aquelas pessoas que estavam glorificando ao Senhor pelo milagre que tinha sido realizado, pelos milagres que tinha realizado. E nós olhamos para dentro dessa palavra e nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Meus irmãos, quando olhamos para dentro dessa palavra, nós vamos ver que o escritor ele foi bem taxativo em escrever cada detalhe, que nós vamos olhar e vai dizer: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Aí vai dizer, filho único de sua mãe. Nós vamos ver que essa mulher, quem sabe, já tinha sofrido luto, estava, quem sabe, sofrendo luto da perca do seu marido, mas agora também o seu filho tinha sido morto, o seu filho estava morto, e nós vamos ver que ele estava indo levando a sua esperança. Nós vamos ver que a esperança que ela tinha estava no seu filho, porque quando, naquela época, quando se perdia um filho, quando perdia-se o marido, a esperança estava nos filhos. Mas agora nós vamos ver que o seu filho também tinha morrido. A esperança daquela mulher, quem sabe, de ter um futuro promissor, de ter alguém que ajudasse ela nas despesas da casa, ajudasse ela a ser uma pessoa digna na face da terra, agora estava morto, não existia mais esperança para aquela mulher. Mas nós vamos ver que o nosso Deus é aquele que renova a esperança, o nosso Deus é aquele que traz alegria onde não existe mais alegria, o nosso Deus é aquele que traz calmaria para onde existe muita tribulação. O nosso Deus é aquele que torna agradável o lugar que não existe mais nada agradável. Esse é o nosso Deus. E aquela mulher, quem sabe, ela tinha perdido ali a sua esperança, porque ela estava levando o seu filho para ser enterrado. Agora a sua esperança tinha morrido. Mas quando olhamos para dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver que ia saindo da cidade aquele cortejo fúnebre, mas do outro lado, entrando na cidade, vinha Jesus o Todo-Poderoso, vinha Jesus o Grandioso, vinha Jesus o Criador desse imenso universo, aquele que tem poder sobre a morte, vinha entrando naquela cidade. E quando nós olhamos, quem sabe aquela mulher, ela não vai entender o que estava acontecendo, mas nós vamos ver que Jesus Cristo estava prestes a realizar um dos maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada, a qual foi ressuscitar aquele menino ali. Ou seja, a esperança daquela mulher tinha morrido, a esperança daquela mulher se encontrava morto, mas Jesus estava chegando naquele lugar. Meus irmãos, eu não sei o que tem passado em nossas vidas, eu não sei a esperança que tem morrido, eu não sei o que tem acontecido em nós, em vocês, mas eu sei que Jesus Cristo, aquele que traz de volta a esperança, Ele está presente aqui nesta noite. Jesus Cristo, aquele que faz transformação, Ele está presente aqui nesta noite. E nós vamos ver que agora aquele cortejo, ele está caminhando, aquele cortejo fúnebre, ali está a esperança daquela mulher sendo levada para ser enterrada. Mas agora nós vamos ver que Jesus Cristo, ele está chegando naquela cidade, e a palavra do Senhor vai dizer no versículo 3, vai dizer, e quando ouviu falar de Jesus, enviou, aqui no versículo 13, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Quando nós olhamos para dentro dessa palavra, nós deparamos com uma situação que Jesus, ele vai operar esse milagre por se comover de íntima compaixão. Jesus, ele sabia que aquela mulher, Jesus sendo todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia que aquela mulher, ela já tinha perdido o seu marido, agora a sua única esperança estava dentro daquele esquife. Mas Jesus Cristo, ele vai se compadecer de íntima compaixão e vai dizer para aquela mulher, não chores, não chores. Quantos de nós,
quanto de nós estamos perdendo a esperança, quanto de nós estamos enfrentando coisas em nossas vidas, mas vem o Senhor dizendo para nós: não chores, não chores, não chore. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Esse é o Senhor que nós servimos. A esperança ela pode estar morta, a esperança ela pode estar prestes a ser enterrada, mas o nosso Jesus, Ele tem o poder de trazer de volta a esperança. Se você tem perdido a esperança, busque ao Senhor, clame ao Senhor, que nessa noite Ele diz: não chores, porque eu se faço presente nessa ocasião. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, exaltado é o teu nome, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer para nós: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Agora a esperança estava morta, aquela mulher estava levando o seu único filho, mas nós vamos ver que ali chegou o Jesus, aquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra. E nós vemos que onde Jesus chega, a esperança pode estar morta, mas ela volta novamente. A vida, ela pode ter chegado a um ponto de morte, mas Jesus traz novamente. Quem sabe a doença pode chegar no último estágio, mas se Jesus chegou, o milagre chega junto, porque esse é o Deus que nós servimos. Quem sabe existe causa em nossas vidas que chegou no último estágio, nós achamos que não tem mais jeito, mas quando Jesus ele chega, é diferente. Quando o nosso Jesus chega, é diferente. Quando o nosso Deus chega, é diferente. Nós servimos a um Deus que nós não conseguimos imaginar o tamanho da sua glória, mas nós sabemos que Ele faz, nós sabemos que Ele pode, nós sabemos que Ele tem o poder. E Ele diz para nós nessa noite: pode a esperança estar morta, mas eu ressuscito novamente. Pode a esperança ter morrido, mas eu estou aqui para trazer vida. Aonde existe morte, eu trago vida novamente. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós estamos aqui glorificando e exaltando ao nome dEle. E a palavra do Senhor vai dizer para nós, no versículo de número 15, dizendo, no 14: e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te, levanta-te. A palavra do Senhor nós vamos ver aqui, que quando alguém tocava, na época ali, tocava no esquife, ele trazia sobre si, quem sabe, um peso. Nós vamos ver que quem tocava no esquife, ele era, segundo a lei judaica, ele traria impureza. Mas nós vamos ver que naquele caso ali, não iria ter impureza, porque quem estava tocando naquele esquife era o dono da vida. Quem estava tocando naquele esquife é aquele que dá vida e tira a vida. Quem estava tocando naquele esquife não era apenas qualquer pessoa, mas era o dono desse universo, aquele que criou tudo com a palma da sua mão, e em nós ele soprou o fôlego de vida. Nós vamos ver que ali estava aquele que criou ali a miniatura do homem, soprou o fôlego de vida e trouxe ele sobre a face da terra. Ou seja, o dono da vida neste momento estava parando aquele cortejo fúnebre. O dono da vida neste momento estava trazendo alegria para aquele lugar onde existia tristeza. E a palavra do Senhor, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo ele vai tocar naquele esquife, e nesse momento o cortejo ele vai parar. Ou seja, o que nós aprendemos com isso aqui? A sua luta ela vem até aqui. A sua luta, ela pode ter vindo até aqui neste culto, mas hoje Jesus toca. Hoje Jesus toca e disse: basta, não existe mais tristeza, não existe mais choro, porque eu trago alegria, eu trago sobrevivência, eu trago esperança. Oh, aleluia, decantaramanai, aleluia. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, meu Jesus, aleluia. Oh, meu Pai, aleluia. Aqui nós aprendemos que aonde Jesus chega tem um basta. Aonde Jesus chega, aquela tristeza
tristeza não tem mais lugar, porque agora é alegria. De um lado vem a tristeza, mas do outro lado vem a alegria. De um lado vem a morte, mas do outro lado vem a vida. De um lado vem a inesperança, mas do outro lado vem a esperança. E nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele é o dono de todas as qualidades boas que nós temos hoje na face dessa terra. E a palavra do Senhor vai dizer, primeiramente, nós vamos ver aqui que Jesus Cristo vai dizer para aquela mãe: eu sei do que você está passando, eu sei do que você pode enfrentar, mas nesse dia eu digo, não chores. Até aqui, poderia pessoas estar dizendo que você seria envergonhada, que você não teria lugar na sociedade, mas hoje eu trago novamente lugar na sociedade e eu trago esperança para a sua vida. E aqui a palavra do Senhor, ela vai continuar dizendo, quando Jesus ele vai tocar no esquife e vai dizer: mancebo, a ti te digo, levanta-te. É Jesus dando a ordem: levanta, jovem. Você era a esperança da sua mãe, você estava morto, mas agora eu trago esperança novamente para sua mãe. Aí nós vamos ver que neste momento a palavra do Senhor vai dizer: e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Olha só que coisa tremenda que o nosso Deus faz. Ali onde nós olhamos para dentro do início desse versículo, desse texto, nós vamos ver que começa-se a dizer sobre, primeiramente vai dizer que Jesus ele estava entrando naquela cidade, e Jesus ele tem alegria de sobra, ele tem vida de sobra, mas nós vamos ver que quando Jesus olha para dentro daquela cidade, vem vindo aquele cortejo fúnebre. Isso nós aprendemos o quê? Que pode ter em nossas vidas tribulações, pode ter em nossas vidas momentos difíceis, pode ter em nossas vidas momentos em que achamos que não vamos conseguir, pode existir em nossas vidas momentos em que achamos que acabou tudo, mas nós podemos também dizer que quando Jesus ele chega, nós podemos dizer para esse problema, eu sei que você está vindo sobre a minha vida, eu sei que você até chegou na minha vida, mas Jesus Cristo ele chegou, Jesus Cristo ele se faz presente, e nosso Deus ele vai nos ajudando a enfrentarmos todas as batalhas, todas as lutas que vêm sobre nós, o Senhor está nos ajudando. Lembra aqueles momentos tão turbulentos em que passamos? Lembra naqueles dias tão difíceis em que nós passamos, que a esperança ela tinha morrido, mas nós ouvimos a voz do Senhor nos acalentando e dizendo: tenha calma, espera no Senhor, eu renovarei as suas forças, eu te darei vida, eu trarei esperança, eu trarei novamente vida para este lugar, eu levantarei novamente o propósito, eu trarei novamente esperança. E Deus diz: acalma-te, apenas acalma-te. Nós temos que acalmar e esperar no Senhor, confiar no Senhor e estarmos pautados naquele versículo, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A palavra do Senhor diz que nós, vivendo na face dessa terra, nós teríamos grandes tribulações, mas a palavra do Senhor também diz: tem de bom ânimo, porque eu venci este mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus dizendo para nós: vocês vão sofrer, vocês vão padecer alguns momentos, vocês podem até perder a esperança, mas tenha esperança no Senhor. Tem de bom ânimo, continua tendo bom ânimo, porque eu venci este mundo. Eu dei força para vocês continuar perseverantes, eu dei força para vocês continuar avante. Quantas pessoas podem ter morrido espiritualmente, quantas pessoas no caminhar dessa vida podem se encontrar como esse jovem que estava no esquife, morto espiritualmente, mas nessa noite Jesus Cristo, aquele que traz vida, Ele quer dar vida novamente, Ele quer trazer você novamente para a presença do Espírito Santo, Ele quer dar vida novamente para aqueles que se enfraqueceram na caminhada, para aqueles que morreram espiritualmente. Jesus, Ele se faz presente nessa noite. Ele diz: pode chegar o momento em que você não tem força mais para caminhar,
Quem sabe a sua fé ela está fraca, mas Jesus Cristo ele diz para mim e para você nessa noite: continua firme, busque ao Senhor, porque Ele está presente nessa noite. Ele está presente, e onde Jesus está, nós vamos ver, assim como aconteceu com esse jovem, quando Jesus parou aquele cortejo que iria e diz: levanta-te. Nós vamos ver que tudo parou, aquilo que estava caminhando, agora houve um silêncio, e Deus diz: levanta-te. Agora o dono da vida está dizendo: você teve a morte espiritual, você distanciou de mim, mas levanta-te. Levanta, vem novamente para o primeiro amor, busque a mim novamente, vem para mim novamente. O Senhor está dizendo para nós: pode chegar um momento em que distanciamos da presença do Senhor, mas Ele quer trazer nós novamente para a presença dEle. Ele quer nos dar vida novamente, e que nós possamos a cada dia buscar mais do Senhor, buscar mais da face do Senhor, para que nós possamos vivenciar os grandes milagres que Deus tem para realizar em nossas vidas. Não importa o que estamos passando, não importa se algum momento de nossa vida a nossa esperança ela se encontra fraca, mas o nosso Deus ele renova a esperança novamente, e Ele quer dar vida novamente para cada um de nós. Então não importa se na sua vida existem gigantes, existem enfermidades, existem tribulações, quem sabe existem pessoas que não conseguem dormir de noite, mas Jesus Cristo ele está dizendo nesta noite: eu sou aquele que transforma a vida, eu sou aquele que dá vida, eu sou aquele que coloca um sono tranquilo para você dormir à noite, eu sou aquele que faz o milagre acontecer. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos, e que nós podemos sempre colocar em nosso coração, que nós estamos caminhando, servindo a um Deus, que mesmo que em algum momento estamos fracos, sem esperança, Ele renova a esperança daqueles que estão sem força para caminhar, que nós possamos buscar mais e mais a presença do Senhor, dia após dia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.